Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento Aberta. Hoje, meu grande amigo Hilton Notini. Tudo Prazer, bem, Hilton? Como é que você está? estou ótimo. Tá Bom bem? estar com você aqui de novo. Faz muito tempo que o Hilton já veio aqui. Então, por favor, meu caro, se apresente. É sempre difícil se apresentar, né? Eu não sou muito bom nisso, não. Eu sou mineiro, eu acho que o sotaque entrega Não com partida, acredito. né? Por mais que o tempo que eu moro fora, eu acho que o sotaque não muda, né? Eu acho que a gente mantém as raízes. Sou economista de formação, né? Eu acabei fazendo toda a minha formação em economia, desde Graduação. graduação em Minas e depois mestrado e doutorado na GV do Rio. Fez EPGE, né? Fiz EPGE, fiz EPGE. Conta pra caramba. Na verdade, eu acho que se você quer fazer PGE, é melhor você começar um curso tipo matemática e estatística, que vai te ajudar mais que um curso de economia, que tem isso também, se você está falando uma boa escola, mas que vai ter peso de outras coisas, né? Assim, eu acho que eu fiquei 2, 3 anos, eu não sabia mais o que que era economia, né? Eu fazia prova de teorema. Mas saindo da EPGE, eu fiquei um tempo no governo. Eu tive uma passagem no governo por uma indicação, fiquei na ANAC. E aí depois, aí sim, fui fazer aquilo que eu fui treinado, né? Assim, eu fiquei um tempo na Pastore, foi quando eu me mudei para São Paulo. E depois, longo período em Itaú, Ambima, B3 e agora Sicredi. Então, já passei por alguns lugares do mercado. Eu brinco que eu acho que, é lógico, o mercado ele é diverso, mas cadeira que talvez eu não sentei, ou organização que eu não sentei, é asset, né? Porque eu já passei. Garota viva, hein? Porque eu fui Ambima, né? Associação de classe, fui B3, que é infraestrutura de mercado, Itaú, banco, consultoria, né? No caso do Pastore, consultoria macro, e agora Sicredi, sistema cooperativo, né? Então tá faltando, nesse currículo não tem asset. É lógico que, como você falou, né, a Ambima, eu acho que tem dois grandes blocos, que é o mundo das gestoras, né, e o mundo de mercado de capitais, né? Sim. Então, no período que eu estava lá, eu vivia isso o tempo todo, né? Você E, falava o tempo todo com gestoras, né, né? e você estava numa área que era usada, que gerava produto para os dois lados, né? Que era a precificação, né? Você gerava Precificação preço atendia todo mundo, e os administradores, né, dos que administradores, acabam fazendo a função ali de marcação a mercado, né? Então, acabava falando isso pra caramba. eu acho que é engraçado isso, né? O mercado muda, mas algumas figuras permanecem, né? Então, se a gente for começar a falar de pessoas, aqui você vai ver que tem pessoas que são daquela posição no mercado durante muito, muito tempo. Então, acaba que se faz bons relacionamentos com algumas pessoas. Eu acho que isso é um ativo que a Ambima acaba trazendo, né? Assim, cara, você conhece muita gente, fala com muita Muita gente, vê gente, é isso muitas mesmo. perspectivas, né? Você acaba Eu entendendo a trabalhei lá há realidade. 20 anos, né? Sei como é que funciona, né? Você A gente acaba. acabou não trabalhando junto, né? É, Eu acho que quando eu entrei você já tinha saído, mas você acaba conhecendo muita gente no mercado, que de outra forma é muito difícil, né? Assim, eu falo passagem por os outros lugares, você fica mais focado dentro da sim. organização que você está, né? Então hoje eu falo dentro da minha organização. Quando eu estava no Itaú, era muito mais para dentro do que para fora. Claro que tem posições que acaba que o cara tem isso, Sim. né? Assim, um RI da vida, aí o trabalho Sim, está relações para públicas, fora. relações entre investidores, essas áreas. E eu estou aproveitando, cara, o Ito é professor, você não falou também, Eu acabei não desculpa, fala que falando. você é professor também. Isso acaba, eu acho que ocupa grande parte do meu tempo livre, né? Assim, o Vamos mercado. lá, duas coisas. Primeiro, o Hilton é professor mesmo e dá aula direta há muitos anos, e ele é um bom professor. Obrigado pelo bom professor. Tem que perguntar para os alunos. Aí a gente faz um extrato aí dos que sofreram comigo e os que sofreram menos comigo, então a gente pergunta para os dois públicos. Mas eu sempre gostei, né? Eu acho que desde ali da época de mestrado e doutorado nasceu naquele momento ali com uma forma de complementar a renda, né? Porque viver de bolsa É, CNPq não é das melhores coisas, então começou meio que naturalmente ali, comecei no IBMEC do Rio, quando eu morava no Rio, e aí depois, ao longo do doutorado, acabei começando na graduação da EPGE mesmo, né? Então a gente, na época, eu não sei como está hoje, mas era uma graduação muito quantitativa, né? Então eu falo que ali foi uma boa prova de o que é dar um curso de alto nível.
né? Então, fiquei ali durante todo o período que eu estava no Rio, estava no IBMEC na GV, e aí depois migrando para São Paulo, aí naturalmente vim para a GV, né? Fui aluno da própria GV, e aí fui agregando outras escolas, né? Então, hoje eu acabo estando Mas aqui também. aqui também. Desde que abriu o IBMEC São Paulo, eu fui a primeira safra de professores da Tá, graduação, embora eu não tinha perdido o vínculo com o IBMEC do Rio, né? tá. Porque eles abriram muito cursos online, né? Então as escolas vão se... Até, eu acho que algumas até acertaram o time, né? Antes da pandemia já estavam Hum, nessa seara de curso online. Então é sim, que várias delas não sofreram a migração porque elas já tinham alguma experiência com o formato online, certo. que eu particularmente acho que é bem diferente do presencial, É, né? eu também acho. Também acho. Dou É aula uma nos dois, dinâmica mas eu muito confesso diferente. que gosto mais Eu, do eu também presencial. gosto eu A gente adoro vê, né? eu acho que é. Eu gosto. A coisa mais antiga que eu não gosto é giz. Tem escolas É que verdade. têm salas padronizadas, até que às vezes tem uma licença de fora para seguir um certo padrão, que aí é giz. E isso eu não gosto. Eu É, falo, cara, dizer, cara, giz, é um barulho irritante. giz não é comigo, mas o presencial é muito diferente, né? Assim, o que é ruim que a gente está em São Paulo é trânsito, né? Então eu até falo, até um conforto do online que você está na sua casa. Você acabou a Sim, aula, que geralmente acaba 10h30, algumas quase 11. Você desligou ali, você está em é casa, né? isso aí. O outro você tem locomoção, né? Então, Naqueles 15 minutinhos do intervalo, você está na sua você está na casa. sua Você casa. está na sua casa, né? É bem diferente. Mas, por outro lado, você perde muito o relacionamento, né? É, Eu até brinco, eu falo para as pessoas hoje que elas têm esquecido a construção de relações, né? E eu vejo pelos alunos. é isso mesmo. Antigamente, pré-pandemia, acabava uma... por exemplo, no INSPER, eu pego uma das últimas disciplinas do curso avançado em finanças. Cara, então, se é a última, o pessoal vai comemorar o final do curso. Antes, toda final de disciplina, o pessoal saía, ia beber alguma coisa logo depois da Um aula. barzinho, fazer uma. Hoje, ninguém faz. Então, se quebrou. E eu sempre aviso para os alunos que, cara, você paga uma escola boa, é claro, você tem a reputação dela, o padrão de qualidade que ela traz, mas tem as pessoas que ela seleciona para estar lá dentro. E se você não faz a relação, você perdeu uma parte do valor que você investiu na escola, Sim. né? Então, o meu emprego mesmo da Ambima, quem me indicou para a Ambima foi uma aluna que eu tive Ah, na é? FGV. Então, você vê que as relações importam, né? Assim, os contatos são relevantes, né? E Sim. muita gente, aqui no Brasil, a gente às vezes vê isso de uma forma pejorativa, né? Que a gente vê pessoas usando contatos É, meio de que uma um forma ruim. networking, né? É, parece que é um negócio Mas meio não, assim, é muito mais de networking. complementariedade, né? Assim, o Hudson, por exemplo, viveu a indústria de fundos profundamente muito tempo. Se eu preciso de algo de fundos, eu vou procurar um cara, tipo o Hudson, cara, esse cara, talvez ele não saiba aquilo que eu estou buscando, mas ele sabe Quem quem já sabe? passou por aquilo, né? Assim, se já passou aquele processo, às vezes é uma pergunta de interpretação de regra, né? Que pode ser, cara, a lei nem sempre é tão clara. Sim, sim, Uma sim. Tem legislação um de espírito fundos, às ali, vezes né? tem umas coisas, cara, como que tal gestora está interpretando, né? Então, você tem uma ponta de entrada. Sim. Então, eu acho que Esse negócio essa do relação é relacionamento que você importante. falou é importantíssimo. Eu vejo muitos alunos. Antigamente, quando você via nas horas dos intervalos, era aquela horda de gente conversando, não sei o que e tal. Hoje eu vejo muita gente no celular, então cem fica por cento aquele. celular, ou o A hora cara do vai comer intervalo rapidinho é. sozinho, não Ou tem... às vezes dupla, dupla, trinca, não mais no do que máximo, no duas, máximo, três pessoas assim. no Você máximo. não vê mais aquelas galeras que tinha Não, antigamente, o pessoal não se batendo cria relação papo. mais. Eu falo assim, como eu vivi muito intensamente mestrado e doutorado, né, a gente ficava 100% do tempo dedicado, grande parte dos meus melhores amigos nasceram dali. Assim, às vezes a gente se encontra pouco, mas a gente sabe que é aquele cara que você conta, Pode você contar. sofreu junto, né? Eu acho Certo, eu junto, é isso quem aí mesmo. sofreu junto naquela época era todo mundo igual, né? Não tinha diferença de renda, né? Porque todo mundo ganhava a bolsa igual, né? No caso da FGV, toda a turma ali tinha bolsa, né, do governo, então salário igual para todo mundo, a matéria é igual, vai ser exigida igual, então é Tem todo um mundo vínculo igual. forte, né? E Somos como o todos desafio iguais. era grande, por mais que era individual, né, assim, ainda mais falando de GV, que é uma escola de Chicago, né, então a ótica do indivíduo, como o desafio era muito grande, era quase impossível a gente fazer as coisas sozinhos, né? Mesmo, vou colocar os mais brilhantes, ele estava ali estudando em grupo porque era complementar, né? Por mais que você Tá. tinha, sei lá, o melhor aluno da sala podia ser um economista, mas se a disciplina era estatística e tinha um cara com mestrado em estatística na sala,
Opa, naturalmente esse cara vai vai ser. agregar, né? Então a gente fazia os estudos junto, né? Ou Então seja, se cria o vínculo. complementariedade, você falou. Os conhecimentos eram complementares, as pessoas Que o tinham que mundo se é isso, né? procurar. Ninguém domina tudo, né? Como Assim, é que é? Então, é um ditado antigo, uma andorinha sozinha não faz verão, hein? É ditado antigo esse, hein? e no trabalho, né? Hoje eu tô dentro do sistema cooperativo, isso está na essência do É cooperativismo. assim. Tá Assim, nesse é sentido. cooperar, É, cooperando ser mais forte, cooperando, você tem um braço amigo ali para te apoiar naqueles momentos mais incertos, né? Então, tá na essência, só que a gente acaba esquecendo, né? A lógica de mercado, é. não que eu não, tá na minha formação, não discordo de lógica de mercado, mas Mas é que tem, é que tem. A gente já acabou entrando aqui no assunto que eu queria tocar com o Hilton, então eu já vou aproveitar para perguntar. Um jovem estudante que quer entrar no mercado financeiro, o que o Wilton diria para ele? Aproveitando que você é professor, que você está no mercado financeiro. Eu vejo muito jovem que chega, vamos lá, professor, eu quero entrar no mercado financeiro. E eu vejo muita gente, às vezes, mas eu não, por exemplo, não gosto de fazer muita conta. Eu tenho dificuldade com dinheiro. Tudo isso a gente aprende, gente. Isso aí tudo o ser tudo que humano você é flexível, né? é Assim, flexível. eu sou um cara tímido, eu não, eu olho para trás e falo, cara, nunca que eu iria imaginar que eu ia ser professor. Olha só, Então, hein? meus colegas de antigos, né, se algum dos meus colegas antigos assistirem, eles vão lembrar que, tipo, no mestrado mesmo eu não conseguia apresentar as coisas. Olha só. Eu travava, eu tinha dificuldade, não fluía. Só que aí a Pois, prática, né, no dia a dia ali comecei como monitor, né, que é um caminho de entrada, né, para você virar um e é até professor. mais fácil um pouco, são geralmente grupos Grupos menores, menores, você está tirando dúvidas, não tem é, o dever ali de preparar apresentar, de fazer prepara, o lecture ali, né? Foi indo naturalmente e o feedback positivo da audiência foi me retroalimentando, né? Então, eu brinco, nessa época eu fazia uma boa complementação de renda com aula particular, eu chegava a dar de 10 a 12 horas num sábado de aula particular. Caramba! Então, e aí, mais ou menos uma hora para cada um. Então, você fala, cara, você está atendendo 12 pessoas num dia. Isso vai te treinando, porque cada Sim. pessoa tem uma dificuldade, tem um jeito de aprender a Cada coisa. pessoa tem uma dificuldade, é o que você falou. Todo mundo tem, É, né? Assim, embora a gente está num mundo que mas ninguém mais uma gosta de vez, é a questão de admitir, né? Mas empatia, né? Entender o outro é importante, né? cada vez mais, assim, como você comentou, eu dou aula desde 2006 oficialmente, né? Assim, tirando as monitorias, mas então a gente está em 26, fiz 20 20 anos, anos, 20 parabéns! anos como professor. É, é entender o outro, assim, eu acho que tem, eu acho que o professor às vezes ele vai por ele, né? Assim, eu gosto disso, isso é importante, essa é a minha linguagem. E quanto mais a gente vai pelo outro, melhor. É lógico que a gente tem o nosso Sim, inato, né? sim. Assim, tem uns pontos que você tem mais conforto, né? E às vezes está mais relacionado com aquilo que ou você estudou lá atrás, ou você acaba praticando mais no dia a dia. Então aquele assunto vai estar mais quente para você, Sim, tem o seu jeito. tem seu jeito, mas é entender o outro. Eu sempre brinco que cada turma é uma turma. Tem A aula é disciplina, para a turma, né? Não é para não é você. para mim, eu já sei, né? Assim, não adianta eu dar para mim mesmo, é pelo outro, e aí entender esse outro. É lógico que é difícil, eu acho que o online complica mais, que hoje tem a tendência que as pessoas não abrem a câmera, né? Tá dando aula para um monte de quadradinho, É, né? e às vezes sem é Sem só a foto tem. sigla, né? Assim, Só tem a do sigla, nome, né? né? JP, né? Que seja um Pedro. Então, eu vivo falando isso com eles, que você perde o principal instrumento que o professor tem, que é o feedback visual do aluno. Sim. Que é uma cara, às vezes, o cara nem percebe, mas ele fez uma cara de dúvida ou fez uma negativa, e ali você tem um input, fala, cara, talvez ele não entendeu, ou talvez ele discorda daquilo que você falou, que acontece, né? Então, é, eu acho que o ponto principal ali é o outro, né? Assim, e isso é uma habilidade que você vai se desenvolvendo, né? Assim, E a habilidade não só para o professor, né? Na você própria carrega para o carreira, trabalho. Você na carrega para o própria trabalho. carreira também. Sim. Se você, o que eu vejo muito é as dificuldades em trabalhar em time, porque cada um tá dentro do seu silo e espera que você no seu silo faça alguma coisa, me entregue, eu vou fazer a minha parte que está aqui, o outro vai fazer a parte dele que está ali, pronto. E não é assim, né? E a informação não necessariamente flui como deveria, né? Assim, então, Não flui.
Não, as organizações geralmente, muita gente imagina, vai vir uma informação top-down, né? Então sempre vou esperar do meu líder trazer ou do líder do meu líder trazer. Mas se você ficar dependendo disso o tempo todo, que ele não vai trabalhar, porque ele vai estar tendo que informar os times o tempo todo, né? Você vai ter que buscar essa informação e acaba tendo assimetria informacional, que é válida também, né? Porque às vezes talvez o primeiro nível de camada está com um conjunto informacional que é diferente do É, segundo ou terceiro nível de natural, camada. natural. Então você também cruzar essas coisas é importante, né? Mas até entre pares, né? Porque Total. muitas vezes eu trabalhando com você, não necessariamente a informação que você vai mandar para mim é uma informação que eu vou conseguir decodificar direito. De repente você fez muito bem, mas é o que você falou, você fez a informação que achou que eu ia entender. E o Mas não mundo está necessariamente. ficando cada vez mais específico, né? Os temas são mais complexos, né? Então, por mais que você tenha um par e você pode até conhecer o mundo dele, pode chegar num certo nível de detalhe que você não consegue entrar, Sim, porque aí é muito específico daquela microatividade, né? Então, você ter esse bom fluido, que você vai ter que complementar as informações, né? Hoje eu estou numa área de riscos. Não adianta olhar minha caixinha, eu preciso olhar a caixinha não, dos mas outros você, caras faz que risco. cobrem os demais riscos, né? Porque uma organização hoje, o risco cresceu muito, né? Você tem tanto o lado do risco financeiro como não financeiro. Talvez o não financeiro eu trabalhei lá na ANAC, mas é mais distante, de banco é diferente. Se eu não tenho o olhar desse cara junto, eu vou fazer uma análise parcial. E para a organização não é o risco do A, do B, do C, é o risco do todo. Sim, com certeza. Né? Então, aí eu vou voltar à sua pergunta, que você me perguntou lá atrás, para o aluno, né, que a gente acabou divergindo. Eu tenho até brincado que agora eu estou com uma turma só de graduação, já tive mais, até por questão de Tá mais horário, em assim, a pós agenda agora, é né? mais complicada, né? Que eu tenho que dar antes de começar a trabalhar, então Ou fica. depois, né? Graduação à noite Ah, é é mais. difícil, é As verdade. escolas que eu estou hoje não tem, né? Então é Tá. mais raro de conseguir, né? E o que eu venho falando com eles é que talvez o meu conselho mudou nos últimos 4 anos. Assim. Opa! É, 4, 5 anos atrás, pensando ali um cara que está dentro de um curso de economia e está querendo entrar para o mercado financeiro, fala, cara, você vai entrar na carreira, primeiro você vai resolver coisas operacionais dentro da área que você vai entrar, né? Pode ser N áreas, né? O cara pode estar em finanças, cara. Mas o Ele caminho não é. é o cara com a decisão do CFO ali se vai emitir dívida ou vai fazer uma recompra. Não, não é isso que ele Você vai discutir. vai Ele vai ficar entregar as arrumando encomendas. dados, né? Assim, ele vai estar organizando os dados da organização. E se a gente está falando de uma organização grande, a habilidade de lidar com esse conjunto de dados grandes, né? Imagina, você vai ter nível cliente, os bancos hoje no Brasil estão com milhões de clientes, né? Não tem como Sim. você olhar na unha ali e ver se a receita daquela parcela dos clientes está boa ou está ruim. Então, primeiro ponto é conhecimento de dados. E aí, dados, você pode ter duas vertentes, né? Um lado estatístico da coisa, que aí não necessariamente todo mundo no mercado acaba utilizando, mas conhecimento de estatística é fundamental. Para você fazer um check Sim. se aquele dado está certo ou errado, nesse tamanho, você Ah, vai e fazer uma também. amostragem, você vai fazer Isso, um isso aí. teste que tem outlier, né? Assim, então, é Ah, essa minimamente, mentalidade. média, né? Uma média, um desvio, pelo menos. Opa, deixa No eu ver mínimo, como você é que vai está ter isso que aqui. checar isso antes de É, passar essa informação para frente, né? Então, o conhecimento estatístico te ajuda. E aqui a gente está falando de estatística básica, né? Não estou falando é. que o cara precisa fazer um teorema Gauss-Markov lá. Não, não precisa entrar nisso. Então, estatística está no outro. Mas como você tem muito volume de dados, é a habilidade de você lidar com esse dado operacionalmente. Então, eu sempre falava para os caras, cara, vai entrar na carreira em mercado financeiro, conheça bem quantitativo, estatística e programação. Por que vem mudando o meu call, né? Assim, porque hoje, com as inteligências artificiais, montar o código está muito mais simples. Montar o código virou fazer um prompt, né? Você cria um prompt e ele gera. Não é 100% isso ainda, porque eu acho que quem É, domina lógica de programação mais do que dominar o código puxa, que é bom que você melhor, falou né? isso. Qual a lógica? Que no final é como você fatia um problema, né? Assim, cara, primeiro precisa fazer essa tarefa, a partir desse resultado eu vou fazer essa outra conta, a partir dessa outra resultado eu vou fazer essa outra Você coisa. sabe que eu sou programador COBOL, né? Não, não Nunca, fala isso. nunca fiz um programa, só fiz um programa COBOL na minha vida por causa do curso que eu fiz, foi um curso de 6 meses lá de COBOL, todo sábado. Ia lá todo sábado, passava o dia inteiro fazendo curso. Agora, qual foi a grande contribuição do curso? Lógica de programação, me ajudou a vida inteira, cara. Você carrega isso para Pensar sempre, porque aí pode ser qualquer linguagem, né? Você vai qualquer para o linguagem, VBA, você vai fazer qualquer coisa, lógica de que aí depois virou programação. moda Python, né? Assim, É.
você carrega isso, né? Assim, essa lógica de fatiar o problema e como linkar com as etapas ali, né? Então, eu acho que isso não perde, né? Eu acho que agora, você estava falando de prompt, talvez a lógica de fatiar o prompt, né? Assim, como que eu Sim, vou organizar sim, meu prompt para a inteligência artificial executar. Mas antes eu falava, não, o cara tem que dominar uma linguagem. Então, se eu estivesse falando 4, 5 anos atrás, ou no mundo de economia ali, o cara estava programando em R, já estava com Python ali, né? Assim, sim. dentro dos bancos ainda tem muito presente o SAS, né? Então, não no Hum, sistema SAS ali, que tem uma linguagem própria. Então, quando você ia recomendar um aluno, o que você faz ao longo da graduação, se reforce nisso, não é todas as graduações que têm esses dois lados fortes, né? Fala, cara, gaste seu tempo nessas duas coisas. Entenda mais o mundo quantitativo e como executar o quantitativo, né? sim. Porque aí o cara, Como como executar o ele está quantitativo, começando na certíssimo. carreira, ele vai executar isso, né? Lógico que à medida que o cara vai subindo na carreira, ele vai deixando a execução e vai entrando mais num ponto de organização das atividades e depois um ponto de vista mais estratégico Sim. para onde que a organização deveria estar indo e quais são os trade-offs das escolhas Mas ali, você né? fez, cara, você fez uma escada certinha. Uma escada assim muito clara. Né? Então o cara vai migrando de função, né? Mesmo que ele acaba sendo bom naquilo, aquilo vai deixando de ser uma habilidade que ele vai praticando cada vez menos, né? Então acho que hoje com inteligência artificial tem um pouco isso e eu venho provocando muito eles de que ele faz diferente que a inteligência artificial não faz, né? Assim, eu acho que Senão vai e eu acho que virar. para todo mundo, né? Assim, o que você traz de diferente? Eu acho que Sabe o que é que eu falo para meus alunos? Sem querer cortar o teu raciocínio. Se você fizer igual a inteligência artificial, você vai ganhar $20 por mês. ou nada, né? Eu Porque ele nada. faz em escala, né? É. Eu brinco isso também, né? Assim, mas eu provoco muito de falar, cara, onde que está o nosso diferencial? Né? Assim, a graduação que eu estou hoje, eu estou numa graduação de economia. Fala, cara, qual que é o diferencial do economista? Né? Assim, até estava dando um exemplo que teve um boom aí de muita data science, aplicando para problemas naturalmente de economia, né? Para estimação de demanda que toda companhia começou a ter, de ajuste de preço em função de dados de mercado. E se você não tem um conhecimento de economia, o cara às vezes vai lá e tenta estimar a equação de demanda, né? Assim, cara, a demanda do meu produto aqui, qual que é a variável preço, preço do concorrente, renda, e coloca outras coisas. Tá, mas o economista sabe que para você ter a demanda determinada, você precisa da oferta. E se você fez um sistema com uma equação só, e não se esperaria de duas equações, está o sistema errado. Certo. Então, se você digita lá na inteligência artificial, quero que rode uma regressão y, yz com a variável x, yz, ele roda. Mas você tem conhecimento prévio se aquele é o caminho certo para aquele tipo de problema? Que ele vai rodar. Por mais que a gente chame de Lógico. inteligência, ele não vai te questionar, tipo, esse exemplo que eu estava dando, por um problema de estimação de demanda, você precisaria de um controle ali para a oferta. Ele não vai te perguntar isso. Ele vai te achar o melhor modelo estatístico para vincular as variáveis independentes ali na variável dependente, que no caso é a demanda. Ele vai fazer. Ele vai achar lindo, ele vai achar a melhor combinação de variáveis, aí você pode fazer assim, de escala, né? Estou testando aqui 10 mil variáveis para ver qual que é a melhor combinação. E hoje o poder computacional nos permite isso, né? Coisa que antes você fazia na unha ali, né? Tirava Sim. uma variável, Nossa. colocava outra, ia fazendo. Mas eu ainda falo isso para o aluno que isso é importante, porque é ali que você ganha sensibilidade. Porque se simplesmente digita e confia, talvez aquele resultado também ele carece de economics, né? Assim, Sim. o cara pode até falar, para esse conjunto de dados você me falou quanto a direção da relação do preço com a demanda é esta. Mas conceitualmente, se aquilo é um bem normal, você fala, cara, isso está errado. Quanto maior o preço, menor a demanda. Não, não, não pode ser isso. E aí você confia e aí você passa isso para frente. Então, eu acho que ela tem gerado Você uma preguiça perde o mental poder de crítica. total. Então, para você Poder de poder crítica. criticar ela, você precisa conhecer antes. É claro que a gente utiliza ela hoje para ela trazer coisas que a gente não conhece. Eu uso também para fazer pesquisas para mim de coisas que eu não conheço. Mas minimamente eu preciso ter o contexto geral para ver se É, aquela volta não é errada. mas eu acho que tem um ponto que essa tua frase talvez seja assim, você usa ela para ser como se fosse seu assistente, na maior parte das vezes. Eu falo Tipo que assim, hoje você me ele é deu o um melhor trabalho assistente que eu podia bração ter. enorme para fazer esse negócio. Preciso mais especificação. Fazer lista de exercícios.
Pensar em 10 exercícios, escrever. Hoje em dia você faz um prompt, ou se quiser fazer 10 prompts, quero uma questão, você separa, quero 10 questões com esse tipo de perfil, blá, 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 blá. Vem. Agora, como é que você depois tem que pegar, resolver os exercícios para ver se resolveu direito, E antes ver disso se tudo, faz o que sentido? faz sentido se aplicar para a turma, né? Se eu Exatamente. peço qualquer assunto, né? Sei lá, finanças corporativas, me faça uma lista de exercícios, o cara pode gerar. Aquilo faz sentido dentro do curso que eu estou dando, para o perfil do aluno que eu estou trabalhando, né? Assim, então, ele pode até gerar. E mesmo ele gerando, assim, elas têm evoluído muito rápido, mas ano passado, eu comentei isso já com algumas pessoas, eu estava fazendo um exercício, era um curso de renda fixa avançada, na qual você tinha que imunizar uma carteira de NTNB. Então, você tinha que usar um derivativo para imunizar. Você não queria ficar pós-fixado, você queria transformar aquilo num pré-fixado. Existe um instrumento financeiro na B3 que você consegue fazer isso. Eu falei, eu conheço o instrumento, conheço as NTNBs, eu quero montar uma lista de exercícios para a turma. Eu falei depois para a turma. Eu subi a documentação do derivativo da B3 no ChatGPT, que era o Pro, subi, tipo, se baseei nessa documentação do derivativo, e lá tinha um Qual o exemplo, derivativo? era o DAP. Ah, o DAP, tá bom. E aí eu subi lá a documentação do DAP, bonitinho, e eu pedi para ele, falei, olha, tem um exemplo lá dentro do PDF, eu quero que você faça uma lista de exercícios seguindo aquele exemplo. Porque a documentação do DAP tinha ali, como você Olha o trabalho que usa. teve que ler. Você teve que procurar o DAP, ler o Eu documento, li entender tudo, tudo, eu ó. sabia, né? Nessa época eu estava na B3, então o DAP era um produto que eu era o responsável por publicar os preços. Ele me gerou. E aí eu olhei e falei, cara, isso aqui não está imunizado. Essa carteira não está imunizada. E aí eu fui tentando. Eu sei que eu fiquei 3 horas, que eu não desisti, eu fiquei lá, era fim de semana, o pessoal lá em casa não gostou muito do tempo que eu fiquei nisso, A mas eu fiquei, professor tem isso, né? Se eu, apaixona por um eu falei, negócio. cara, não, mas de novo, eu estava numa linha de aprendizado do uso da inteligência artificial também para ela me poupar tempo. Eu falei que se eu gastar tempo aqui, talvez tenha alguma coisa que eu tinha que ajustar e eu não ajustei. E aí eu fui tentando. Chegou um ponto que o chat GPT me respondeu: desculpa, você está certo, eu estava trapaceando. Ah, Ele me escreveu isso. Eu tirei uma foto. tinha que ter publicado. Ele falou: desculpa, eu estava trapaceando, você realmente não bate. Ele ficou insistindo. E aí eu ia pedindo, ele bugou, assim, não conseguiu sair Certo. do problema. Né? Já Porque aí aconteceu tinha a isso comigo quantidade também. exata do. Cara, e é difícil, né? Porque você tem que ver a quantidade, e aí tinha a questão da variação do preço que eu inseria lá. Tinha uns detalhes técnicos não triviais. Derivativo já é um assunto Não trivial. não trivial. Né? E aí, quando você começa a fazer estratégia de imunização de carteira com derivativo, aí você já entrou numa parcela de gente no mercado que realmente entende pequena. Né? Assim, Sim. então, eu imagino que até no banco de dados deles, por mais que eu alimentei com a documentação da B3, ele não tinha muito mais do que aquilo em Ficou português. Né? rodando Não, por estava fazendo em aí, né? português, né? O produto é brasileiro, né? Estou falando de NTNB, né? Não estou falando uma TIPS nos Estados Unidos. Não, não é isso, eu estou falando de NTNB. E aí, cara, não saiu. Eu tive que desistir, não deu a estratégia. Aí eu fiz uma versão mais simples ali, uma pequena variação do que tinha no próprio exemplo da documentação da B3, mas não Não, a saiu. simplificada até para ajustar Não, o aí nível você da fala, tá, turma. mas o aluno também. É. Não, melhor uma coisa que o aluno entenda, se diga, não é exatamente a realidade, mas você vai dizer o que passar a realidade para ele, ele não entendeu nada. Porque não ia sair, né? E eu depois não testei com outras, mas em algum momento, quando eu tiver tempo, eu vou voltar com esse mesmo task para a inteligência artificial. Hoje eu uso mais outras do que até o próprio chat GPT para esses assuntos, mas ele não saiu. E se eu tivesse confiado, imagina que papelão, né? Assim, o professor não sabe Nossa, nada. professor, Você então. levou lá um exercício que, pô, você fala que está imunizando a carteira e não imuniza, assim, tipo, e o gap era gigante, tá? Assim, eu não lembro o tamanho dos contratos, mas não precisa ser gênio para perceber que quando você via lá o saldo, na hora que você fazia a posição, a marcação das posições, ele tinha 500 mil de diferença, entendeu? Porra, se fosse seu Que dinheiro ali, imunização é essa? imagina se fosse seu dinheiro, né? Na marcação a mercado ali ficou 500 mil de É, fora, né? Assim, o que eu faço é 500 mil, a gente tá aí, eu eu não arredondo. sou o Hudson, né? Mas eu imagino que mesmo para ele, 500 mil na Não, marcação ali, eu acho que muito. vai ser um dinheiro razoável, né? Mas você vê, não dá para confiar. E como que você vai checar? Você tem que ler o que ele te gera, né? Eu acho que tem muita gente hoje que não lê o que é gerado, né? E outros você tem essa capacidade Eu crítica. acho que não consegue nem interpretar o que foi gerado. Não.
E nem sempre a linguagem que ele de volta é tranquila. Se eu estou pesquisando um assunto mais específico, às vezes eu peço para ele voltar e tentar de novo, assim, porque eu não entendi, entendeu? Assim, né? Então, Sim, sim. eu às vezes não entendi. Eu falei, cara, não, me explica isso aqui melhor. Não entendi esse ponto, né? Então, eu acho que para o aluno hoje, eu acho que eu venho reforçando muito isso, que eu sou um professor mais descentralizador do que centralizador, acredito nas forças do mercado. É, eu falo pro cara, eu tô te dando liberdade, mas, cara, você pode fazer isso aqui com a inteligência artificial? Pode. Mas é o seu tempo e o que que você está achando que você está aprendendo com isso? Se você não tentar sozinho, como você vai saber se sabe fazer? E eu Sim. até brinco com É as a caixa pessoas. preta, né? Hoje, por exemplo, eu sempre fui um cara, se algum aluno meu antigo assistiu, hoje eu não estou dando, mas, tipo, curso de graduação em estatística, essas coisas, eu nunca dei fórmula em prova. Eu tava, pô, professor, mas na vida a gente pode consultar. Depende. Você está na frente do seu chefe, ele te pergunta um negócio, você- cara, se você não sabe realmente, você pode falar, cara, não sei, vou ver e volto com Sim. você. Nem sempre a gente sabe tudo ou está na memória tudo. Mas o mínimo você tem que saber, cara. Né? Assim, não adianta você chegar lá na frente e o cara te perguntar uma coisa que você não sabe. Né? Então, você teve que memorizar ou aprender aquilo para repassar para Sim, ele. sim, sim. Então, como que você não consegue memorizar uma fórmula para uma prova? Essa habilidade, você vai continuar E usando é ela. engraçado isso, né? Porque quando eu fiz graduação, toda a graduação, tudo, toda a carreira, graduação, mestrado, doutorado, eu nunca vi esse negócio de ah, cadê a fórmula? Você decora a fórmula? Não decora. Eu nunca tive esse negócio de que hoje em dia as minhas turmas todas pedem, eu acabo dando também, né, uma folha só com as fórmulas. Nunca tive isso. Não, eu falo que. Eu dou alguns exemplos, assim. Teve uma época que eu estava no Itaú, fiz uma entrevista lá, eu queria mudar de área, cara de M&A proprietário, né? Assim, e eu entrei, o cara, eu já tinha convivência com eles, porque eu fazia o custo de capital do banco, então eu era insumo para as valuations que o M&A proprietário, que é o Tá. cara que compra os bancos, faz. Mas o cara começou a me perguntar uma sequência de números de mercado, que eu falei, cara, eu não achei que a entrevista ia por esse lado, eu consigo aprender. Cara, você tinha que estar com aquilo no sangue. Ele falou, cara, na época era o momento, ele falou, cara, se for tradear um banco na Argentina, qual o múltiplo que você vai tradear? Eu tinha acabado de entrar na sala, o cara, não sei, Nunca fiz nunca, banco. nunca fiz trade, É, nunca comprei banco, né? nunca Assim, comprei banco. a minha função aqui é diferente, É, né? Assim, eu até posso falar o custo de capital dos bancos da Argentina se a gente consegue calcular, né? Porque a economia da Argentina naquela época, isso aí devia ser 2016. tá. Cara, imagina o que que era, né? Qual que é a inflação na Argentina, né? Ainda tinha que... Mas você vê que, cara, numa entrevista de emprego, o cara te testa, entendeu? E aí eu falo isso para os alunos, cara, e a vida é isso, a gente é testado o tempo todo, né? De novo, você volta com seu chefe, ninguém espera que você tenha tudo na memória, né? Assim, ainda mais se você lida com muitos assuntos, é muito difícil você estar com aquilo tudo. Mas o mínimo que tem. E outra coisa, isso eu falo demais nas turmas de finanças avançadas, tem pilares de finanças que você não pode escorregar. É igual eu, como economista, eu não posso escorregar, que a gente estava brincando de preço, demanda, taxa de juros, inflação. Você não pode escorregar com isso, cara. Se você escuta um economista falando, né, ou ele está com uma teoria muito diferente, que aí você não sabe, né, porque eu falo, a economia é dinâmica, né, assim, É. mas se o cara fala um negócio que está assentado há 100 anos, ou ele está com muita propriedade, ele é um ultra especialista naquele assunto, ou ele está falando uma baboseira. Sim. Então, pilares, a gente não pode escorregar, né? E eu tento me policiar o tempo todo São sobre isso, né? os alicerces, né? Pilar fundamental da Da, disciplina não tem como você escorregar, né? Então, dando um curso de finanças, cara, se o cara não sabe o básico de finanças corporativas, cara, o que que é uma CAPM, cara, não tem como, entendeu? Assim, você pode esquecer ao longo do tempo, como que eu fazia mesmo o beta ali, se eu pegava uma média móvel, se eu pegava um horizonte fixo, ok, todo mundo esquece. Eu não trabalho com isso mais sim, diretamente, meu trabalho não envolve isso, mas o essencial fica. A gente vai esquecer, né? Ainda mais com o mundo hoje com muita informação, a gente esquece. Mas o alicerce a gente não pode esquecer. É a mesma coisa se o cara errar 2 mais é. 2. Eu costumo brincar que sou como bússolas, né? Você pode até não saber exatamente o caminho, mas você tem que saber a direção. Tem coisas que não tem jeito. Se você não souber a direção, Cara, você acabou. estava falando de economia, assim, política monetária. Cara, existem teorias novas, tem muita coisa sendo rediscutida, né? Tem um lado empírico que muda, né? Hoje, o meu papel no trabalho, né? Trabalhar como economista, né? Então, até
converso, sempre que eu vou a Porto Alegre, eu sempre converso com um economista que eu tenho saudade da discussão ali, né? Sempre que eu e ele tem agenda, a gente se fala. É, mas, cara, o essência você não pode esquecer, entendeu? Sim. Eu não sei exatamente como que está o timing da política monetária hoje. Não sei, eu não estou calculando. Se eu falar que eu sei, estou mentindo. Ou li no jornal alguém que escreveu e espero que tenha feito a conta, apresentou, mas eu não tenho isso. Mas a relação, sei lá, de uma taxa de câmbio com a inflação, o preço da taxa de câmbio, cara, você tem que saber, entendeu? Não me pergunte quanto que está o preço da taxa da taxa de câmbio hoje para a inflação brasileira. Não sei, mas a relação eu sei. E se alguém me mostrar diferente, isso não existe mais, aí tá, então me explica aonde que eu parei de estudar economia e o que que veio depois, porque isso Sim, acontece, né? A acontece. ciência é viva, né? Acontece, Assim, então, voltando lá, várias voltas, mas voltando ao aluno, eu sempre falo, cara, o essencial você não pode esquecer. E eu sempre testo, às vezes eu pego cadeiras mais para frente, cara, qual é a essência disso? Né? Gosto de falar de economia, crescimento econômico. Cara, desde Solow teve um monte de coisa. Modelo lá de 56 de Solow, de crescimento econômico. Mas aquela essência permanece. As pessoas foram colocando outras sim. camadas. A gente tem instituições, né, com a Semoglu, você teve outros caras colocando várias outras camadas, a importância do comércio exterior, né? Aí tem N teorias, né? Até clima já se usa até para explicar desenvolvimento de país ao longo da sua formação. Ah, já vi Acesso ao também. oceano, né? Tem N teorias, porque hoje o acesso a essas variáveis ficou mais fácil, muito por historiografia, às vezes, né? Porque você está falando de 100, 200 anos de história, mas você consegue ver o efeito daquelas variáveis no crescimento econômico. Hoje a gente está no mundo de instituições, né? Instituições ganhou Sim, um glamour e até deu um Nobel em economia para alguns caras super justo, né? Mas, cara, o modelo solo, o que que ele fala que funciona na vida? É acumulação. Taxa de poupança sim. alta, isso permite você acumular mais, logo você investe mais, e com isso você faz o motor do crescimento O econômico. que muda é só qual é o instrumento, o incentivo que você tem para Para investir ou fazer a não. poupança. E Para fazer a poupança se a e poupança é investir. pública ou privada, né? Que aqui É, no Brasil a gente sempre se calcou na pública, né? muito. E Mas eu no menos na Brasil. É, privada, e aí você gera uma distorção, e o setor público claramente sabe que ele não consegue mais investir, né? Na sim. verdade, E fez não é todos lá dos mais direcionados. eficientes. Então, no primeiro momento é acumulação de capital. Aí depois tá, cheguei num estágio que aquilo é não mais eficiente. Cara, então é produtividade. Né? Então, a gente volta isso para a nossa realidade, né? Se você quiser falar de Brasil, eu sou um cara, de certa forma, economista geralmente tende a ser pessimista. É. Espero não Gustavo tomar. Franco é que fala, né, como é que é, os economistas previram todas as, tipo assim, todas as últimas 20 das últimas 10 crises, os economistas previram pelo menos umas 20. Mas coisas. O que eu acho que o Brasil ele sempre ficou no curto prazismo, né? Assim, e era entendível, a gente teve um período de inflação alta, então qual era o problema? Cara, não adianta pensar lá na frente, precisa resolver o problema de macro de Sim, curto prazo, que é a inflação, né? Aí a gente resolveu a inflação, mas a gente abriu um outro buraco, que foi a questão do déficit público, que vem se perdurando, né? E dado isso tudo e todo aquele modelo de país, o país também não cresceu, né? Você não tinha incentivos ao crescimento econômico. Olhando para frente, você fala, cara, você está pessimista ou otimista? Eu não vi nada que a gente fez diferente. Não sei se já foi à Ásia, mas eu tive a oportunidade de ir à Ásia para uma outra. Você falou que eu dou aula, eu sou múltiplas atividades, né? Eu acabo tendo algumas outras coisas, e eu fui à Ásia 2, 3 anos atrás. Cara, você olha o que que Singapura era, o que que era o Brasil na década de 70, e você olha o que que é Singapura hoje. Ok, é uma ilha, é um país muito menor, mas sempre tem os senões, você mas pode ok. colocar N nesse, mas todo o sudoeste da Ásia, o que que eles viraram em termos de crescimento econômico que o Brasil virou, e o que a gente tem de condições A também, né? Coreia, o exemplo é muito Coreia do Sul também, né? Todo aquele Ah, sudoeste os asiático tigres ali, asiáticos, né? Na década de 90 eram que os tigres usava asiáticos. É, o termo, falei, cara, o que que eles fizeram que a gente deixou de fazer, né? E se a gente vai para, a gente está falando de futuro, né? De olhar, você fala toda essa dinâmica de crescimento não veio pela acumulação de fatores ali, né? Se acumulou foi muito pouco. E aí você pode entrar no outro camada de desenvolvimento econômico, que é a produtividade. O que que a gente tem feito de produtividade? Quando a gente olha todas as pesquisas de educação, a gente está está parado. estagnado. Eu acho que a gente basicamente quase quadruplicou a verba de educação em 20 anos e a gente está Não é parado. a quantidade de dinheiro que você põe, de novo é produtividade, né? É, Então, quão produtivo é esse produtividade. dinheiro, né?
E aí você olha isso para frente, aí tem toda essa parte da semoglu de instituições. A gente tem instituições que é pró-crescimento, que ele é um facilitador do desenvolvimento econômico, ele mais atrapalha do que ele ajuda no Esse desenvolvimento. marco agora, marco nessa nova legislação de terras raras, agora eu fico preocupadíssimo. Não, já daqui a pouco vai vir um conteúdo nacional, uma proteção do não sei o quê. Indústria automobilística, Ah, 70 anos não consegue cadê, competir né? até hoje. Assim, nunca competiu, né? Você vê que a gente não tem instituições que dão a robustez suficiente, ou até que sejam flexíveis o suficiente para permitir um mundo moderno em termos de desenvolvimento, para as empresas poderem atuar ali, serem competitivas globalmente. Então, você não tem instituições. Aí você tem a outra ponta da produtividade, que tem a ver com instituições também, mas você tem a ver com a educação. Eu, há 20 anos na educação, eu só vejo o regresso. Assim, eu falo sem muito medo do que os alunos que eu tive experiência lá atrás é muito diferente do que os alunos que eu tenho experiência hoje, assim, em termos Questão de... de interesse também, né? Eu acho que tem interesse, tem um pouco de background, então talvez o cara hoje ele não tem, ele é parte da culpa, entendeu? Assim, porque não sei o que aconteceu, mas ele vem com muito menos background Tá. matemático, né? Então às Ah, vezes coisas de matemática, sim. matemáticas muito simples os caras têm muita dificuldade. E de novo, eu estou com viés de seleção, estou selecionando o cara que entrou numa escola de elite, que são as que eu leciono hoje, em cursos quantitativos. Não é o cara que escolheu fazer história Tá. numa pública que você vai falar, tá bom, esse cara, talvez o interesse dele, ou a habilidade dele, a vantagem comparativa dele Sim. não é matemática, né? Mas eu estou já num viés de seleção e mesmo como eu sempre dei aula nessas, o meu grupo de controle lá atrás, eu vejo gaps. E eu tive que adaptar, de novo. Adianta eu puxar a régua de uma forma que Adaptar significa. descer a régua, né? Então, Ou seja, estudem mais. geralmente, eu acabo tendo que descer um pouco a régua do que eu fazia antes, para poder se adequar, tá? Assim, hoje eu estou com optativo, então não é exatamente Ou eletiva para os mais jovens. é, o- a, a, a melhor referência, né? Mas quando eu estava ainda em disciplinas obrigatórias, eu fiquei muito tempo nas mesmas. Era muito fácil perceber. As safras. Safra é um Aquela termo que a gente safra, usa no né? termo de crédito, né? Assim, safra do crédito, né? Mas as safras de aluno mudando e não necessariamente para melhor. E a gente começa a se questionar, cara, mas não está falando que a humanidade está indo para frente, mas eu espero que os filhos sejam melhores que os pais e que foram melhores que os avós, né? Porque é isso que leva o Sim, progresso, né? A humanidade. sim, sim, sim. E infelizmente eu não vejo isso, né? Então, como país, cara, se a educação é a ponta que hoje as tecnologias exigem, né? Que Esse é um problema. elas desempregam trabalhos mais manuais para talvez o ser humano fazer o trabalho mais nobre, né? Então, talvez Sim. agora todo mundo pode ser economista-chefe, porque o trabalho dos demais economistas ali do time já foi facilitado pela inteligência artificial, Só né? que aí vem aquele início da conversa. Tem capacidade crítica, né? Hilton, a gente está chegando para o Ok. final. Vamos acabar com a mensagem positiva. Um jovem no mercado financeiro precisa, então, estudar e ter capacidade crítica. Sim, e eu acho que Vamos a habilidade, sintetizar. eu acho que Relacionamento? a gente falou de relacionamento, né? Mas eu acho que é Também. interpessoal, né? Eu Tá. acho que a gente está cada vez muito individualista, só olhando o próprio umbigo, assim, é olhar um pouco mais o outro, assim. Eu acho que a gente, como sociedade, tem se perdido, né? Você vê em todo lugar, né? Você vê Não, todo mundo, todo lugar. no trânsito, ninguém dá passagem, né? Assim, eu acho que vamos competir, sim. A gente é pró-mercado, eu quero ser melhor e a competição nos torna melhor, mas a gente está perdendo um pouco dessa humanidade, assim, né? De olhar com o outro. E eu falo isso muito pro meu time. Meu tempo é para eles, entendeu? Eu estou por eles, não é por mim, né? Assim, eu não sou líder para mim, eu sou líder por eles. Eu tenho que ser o facilitador do trabalho deles. Eu tenho que ser o cara que ajuda eles na dificuldade, né? Assim, Sim, total. é, eu, eu eu tenho que ser o formador, né? Eu acho que aí é um lado do professor, né? É, Eu é, levo isso para o mercado de trabalho, né? Assim, então e é, das relações. Sempre que eu estou no escritório, eu até falo para o time, gente, quando eu vou ao escritório, eu vou tentar ao máximo reforçar as relações. Então, eu vou conversar com os pares, vou conversar com outras áreas que não somente eu converso no com o meu dia a time, né? dia, porque às vezes o cara vai me trazer um input que eu nunca ia adivinhar, né? Então, Sim. é a troca informacional, né? E você falou uma coisa muito importantíssima, né? É dar valor a isso. A pessoa pode provavelmente ter informação muito boa para trocar comigo, mas eu tenho que estar disposto a É ouvir. escutar. É, Cadê a gente?
tá ficando cada vez mais arrogante, né? Eu sei, cara, eu não sei tudo, né? Tô longe de saber, né? Eu acho que todo mundo que estudou um pouquinho mais sabe que quão ignorante a gente é o tempo todo, né? Quanto Assim. mais a gente estuda, mais a gente vê que é ignorante, né? Mas é isso, cara. Assim. Tá certo. Ótimo. Hilton, a conversa foi ótima. Obrigado aí. Obrigado. Não, É sempre um professor para prazer. professor, tá já. Acabamos fazendo uma conversa só de sobre É, a gente educação. acabou não falando das outras coisas que ia falar de É, regulação, mas fica para a próxima. Vai acabar o nome do episódio, vai ser alguma coisa sobre jovem, estudante, o conhecimento. já Vamos tá ótimo. pensar. Gente, mais um episódio de Investimento Aberta, hoje com meu amigo Hilton Notini, imperdível. Abraço. Um abraço aí.